Tessalonicenses, capítulo 3. Eu farei a leitura de todo o capítulo, ele tem apenas 13 versículos. Esta carta, bem conhecida de todos nós, já tivemos aqui no início deste ano a exposição do capítulo 1, já tivemos uma aula em conjunto também expondo o capítulo 2. E nessa noite vamos olhar para o ensinamento do Senhor, neste capítulo em particular, o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. O tema da mensagem nessa noite é recebendo boas notícias. E o versículo que eu destaco dos que eu já acabei de ler é o verso de número 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Recebendo boas notícias. Como é bom receber boas notícias. Existe uma notícia que todos aguardam e que seja uma excelente, uma boa notícia. Por exemplo, aqui a descoberta da vacina, muitos testes vêm sendo feitos e que em breve tenhamos uma vacina para que toda a população seja vacinada contra a Covid. O final desse período de pandemia, onde nossa sociedade, nossas famílias, inclusive os nossos trabalhos na igreja, possam retornar à sua normalidade. Esta é uma boa notícia que nós estamos aguardando. Mas nessa noite, à luz desse texto que eu acabei de ler, não é esta boa notícia que eu vou lhe dar. É algo muito mais valioso. É uma boa notícia que se passa na vida de um pastor, por que não dizer, de um homem de Deus, um plantador de igreja, que está alegre por receber boas notícias da parte de Timóteo com relação à vida espiritual e à fé dos Tessalonicenses. Os irmãos conhecem um pouco da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e se você quiser entender um pouco mais o contexto, onde é que essa igreja se deparou, onde ela nasceu no ministério do apóstolo Paulo,
você pode ir até Atos capítulo 17. Nós fomos informados ali a partir do capítulo 16 de Atos, que Paulo, juntamente com sua equipe, juntamente com Silas, juntamente com Lucas também, que é o autor do livro de Atos, juntamente com Timóteo, eles vão iniciar a segunda viagem missionária. Sabemos que Paulo tinha a intenção de pregar o evangelho na Ásia, mas o Senhor o impediu de ir para a Ásia, e o Senhor então o conduz para o continente europeu. Ele adentra a Filipos. Em Filipos ele prega o evangelho, mas em Filipos também ele é açoitado, ele é preso. E depois, não podendo permanecer em Filipos, Paulo e Silas são levados também para a cidade de Tessalônica. Tessalônica, que era a capital da Macedônia, uma cidade muito importante naquela região. E o interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo não perde tempo. Quando ele chega em Tessalônica, por 3 sábados consecutivos, ele prega a palavra de Deus na sinagoga, ele arrazoando ali com os convidados, com os presentes. Certamente houve até um debate entre aqueles presentes. Ali tinham judeus naquela sinagoga, mas haviam gentios, mulheres de alta posição naquela cidade. Por 3 semanas, então, nós poderíamos dizer que o evangelho foi pregado com poder, e não foi por poder de palavras, de persuasão de Paulo, mas pelo poder de Deus. E o Senhor começou a operar naquela cidade, a ponto de a oposição, judaizantes e muitos da turba, contratando até homens da malandragem, para tentarem impedir que o evangelho continuasse crescendo naquela região. Uma frase emblemática que temos lá em Atos 17, é que a fama dos discípulos de Jesus, de Paulo e seus companheiros, era que chegaram até aqui aqueles que têm transtornado o mundo. É assim que Paulo foi recebido em Tessalônica. Ele não pôde permanecer muito tempo em Tessalônica, é bem verdade. Mas essas 3 semanas, esses 3 sábados que ele discorreu acerca das Escrituras, pregando sobre o evangelho genuíno de Jesus, ali nas sinagogas, foi um tempo precioso. E nós vemos então, amados, que o apóstolo Paulo sai de Tessalônica, vai a Bereia. A palavra de Deus nos diz que os de Bereia eram um pouco mais ávidos nas Escrituras, eles tentavam estudar e confirmar o ensinamento do apóstolo Paulo em relação àquilo que ele tinha feito em Tessalônica. Mas ele também não pode permanecer muito tempo em Bereia. E ele então agora, meus irmãos, vai até a região de Atenas. E é o texto que nós acabamos de ler que diz que ali naquela região, Paulo permanece sozinho, porque preocupado com o estado espiritual daqueles recém-irmãos convertidos ao evangelho, irmãos que haviam abandonado a idolatria, irmãos que estavam agora servindo ao Senhor. Ele, preocupado com isso, ele vai encaminhar um pastor, um ministro do evangelho, um dos seus discípulos, Timóteo, para que vá até Tessalônica e cuide daqueles amados irmãos. Existem algumas interpretações sobre se de fato Paulo estava plenamente só em Atenas, ou se ele estava em companhia de Lucas, o médico amado. Há um tempo depois que Silas também certamente se encontra com Timóteo. Mas a informação que temos no texto que acabamos de ler é que Paulo enviou Timóteo para cuidar dos nossos amados irmãos tessalonicenses. Agora quero te fazer uma colocação. Por que será que Paulo fez isso? Porque o apóstolo Paulo também possuía uma alma pastoral, uma preocupação com o seu rebanho. E eu vejo isto do versículo 1 até o versículo de número 5. Nesse trecho de 1 Tessalonicenses capítulo 3, você observa a preocupação pastoral de Paulo. Paulo está preocupado se os irmãos tessalonicenses não poderiam afastar-se do evangelho, do ensinamento, até porque a sua passagem foi muito rápida por Tessalônica. Paulo chegou a ser criticado porque ele não podia ainda voltar a Tessalônica para continuar o discipulado e a plantação daquela igreja. Alguns adversários de Paulo começam a dizer: você abandonou os irmãos de Tessalônica, que não é verdade. Mas diante da oposição, diante das dificuldades, você tem, por exemplo, uma informação no capítulo 2, muito importante, aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Olha comigo a partir do verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração,
com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Paulo tinha o desejo de estar ali entre os tessalonicenses, meus irmãos, mas ele não pôde. Olha só o que ele vai nos dizer aqui no verso 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Mas olha o discernimento do apóstolo Paulo nesse texto. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Vale a pena aqui fazer uma ressalva, que se você for lá em Atos capítulo 16, quando inicia-se a segunda viagem missionária, lá o apóstolo Paulo, e Lucas registra isso, ele é impedido de pregar o evangelho na região frígio-gálata, ele é impedido de pregar o evangelho em Bitínia, ele é impedido de avançar para a Ásia, mas lá foi o Espírito de Jesus. Deus não estava permitindo que Paulo, mas aqui Paulo tem profunda convicção de que não é Deus que está o impedindo, não é Deus que está barrando ele de voltar para Tessalônica, mas é o diabo. O pastor precisa ter esse discernimento, e um homem de Deus como Paulo está mostrando para nós a sua preocupação pastoral. Ele queria muito estar com aqueles irmãos, mas estava impedido, e por conta disso, meus irmãos, ele envia Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da fé dos irmãos na fé, exortar. Haviam algumas questões ainda que precisavam ser colocadas em ordem, haviam algumas deficiências, aqueles irmãos precisavam aprender, se bem que vale a pena dizer que logo no capítulo 1, Paulo reconhece a operosidade da fé daqueles irmãos, o amor abnegado daqueles irmãos, a esperança no evangelho daqueles irmãos. O testemunho dos tessalonicenses, meus irmãos, se tornou conhecido entre todos os crentes da Macedônia e da Acaia, entre até os irmãos da Judéia, fortaleceram a fé daqueles irmãos pelo testemunho dos tessalonicenses. Mas ainda assim, essa igreja nascente, ela precisava ainda das instruções pastorais, ela precisava de um cuidado pastoral. E é por isso então que você vê a preocupação. É interessante, um texto que eu quero ler, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 28, mostrando que Paulo trazia diariamente no seu coração uma preocupação com a igreja. Olha o que nos diz 2 Coríntios 11, 28. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu me preocupo com o estado espiritual de vocês, Coríntios, mas eu também me preocupo com os filipenses, com os irmãos da Galáxias, com os crentes que estão em Roma, com os irmãos de Colossos, com os irmãos da igreja de Éfeso, com os irmãos da igreja de Tessalônica. Ele estava preocupado com o estado espiritual dessa igreja. Nós sabemos, amados, que se não for o Senhor para nos capacitar e nos ajudar, nós não vamos conseguir cumprir o ministério pastoral. Paulo tem consciência que a sua suficiência estava depositada em Cristo, ele dependia totalmente do Senhor Jesus, mas ele diz: eu tenho essa preocupação, todos os dias eu me preocupo com a saúde espiritual do rebanho de Deus, com as igrejas que o Senhor me confidenciou, me convidou a plantar e a pastorear. Do verso 1 então ao verso 5, vemos a preocupação do apóstolo, a preocupação pastoral de Paulo com a vida espiritual dos tessalonicenses. Você, meu irmão, minha irmã, deve entender também que nós, pastores, ministros do Evangelho, eu estou aqui nesta hora representando não só os pastores da nossa querida igreja presbiteriana da Lapa, os anjos da igreja, mas os pastores que pregam genuinamente o Evangelho do Senhor Jesus. Nós também temos essa responsabilidade de cuidar do rebanho, tomar cuidado com os ventos de doutrina que rondam a vida da igreja. Vocês viram que eu li já nesta noite lá na segunda carta de João, João dizendo que não tem maior alegria do que de saber que os filhos de Deus estão andando na verdade e estão guardando os testemunhos do Senhor. Então nós vamos agora, a partir do verso 6 até o versículo 10, ver uma outra situação que acontecera no ministério de Paulo em relação aos tessalonicenses. Ele tem preocupações sim com a vida espiritual daqueles irmãos, ele tem preocupações sim com ainda a imaturidade de alguns irmãos, alguns ensinamentos que precisam ser colocados para eles.
mas ele ficou deveras muito alegre com as notícias que ele recebeu de Timóteo. O tema da nossa mensagem nessa noite tem mais a ver com esse tópico da mensagem: recebendo boas notícias. Como isso trouxe alento, como isso foi um lenitivo, como isso foi um bálsamo no coração do apóstolo Paulo. Como nos diz o verso 6: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Paulo ficou tão alegre, tão feliz, aquilo foi um remédio para as suas lutas, para as suas perseguições, para as suas aflições, por causa do testemunho do Evangelho. E Paulo está então aqui agora dizendo que ele é grato ao Senhor por essas boas notícias. Nós, amados, estamos vivendo um tempo, como eu disse na introdução, de más notícias muitas vezes. Estamos aguardando boas notícias, mas como é maravilhoso quando nós recebemos boas notícias do rebanho de Deus. Como é maravilhoso, como alegra o coração do ministro de Deus, do pastor da igreja, quando ele recebe boas notícias do estado espiritual das ovelhas a quem Deus confiou para ele pastorear. Paulo quer estar com os tessalonicenses, ele não pode ir, mas ele encaminha um pastor, o jovem ministro do Evangelho, Timóteo, para cuidar daqueles irmãos, e a notícia que Timóteo traz alegra o coração do apóstolo Paulo. Paulo então diz que ainda, além dessas boas notícias da fé, do amor, ele fica muito feliz em saber que os tessalonicenses também querem rever o apóstolo Paulo. A sequência do texto diz: e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muitos ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Ou seja, Paulo sabe que os irmãos de Tessalônica querem revê-lo, mas ele também mais uma vez diz: e eu também quero rever vocês. Por isso, irmãos, ele está aqui feliz ao receber esse relatório, essas informações da parte de Timóteo. E ele então fala no verso 7, como fez bem ao seu coração, à sua alma, receber essas notícias. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. E ele então no verso 9 vai expressar graças ao Senhor pela vida desses irmãos, porque que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Sabemos que o apóstolo Paulo é muito conhecido pelos seus ensinos teológicos e doutrinários. Ele era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Sabemos que o apóstolo Paulo tinha essa estratégia, um missionário, um plantador de igreja por excelência. Mas muitas vezes falamos pouco do ministério de oração do apóstolo Paulo. Paulo era um homem de oração, ele sempre orava pelas igrejas, ele sempre intercedia a Deus pelas igrejas. Então aqui dos versículos 6 ao versículo 10, nós vemos a alegria pastoral de Paulo ao receber o relatório de Timóteo. Como eu disse há pouco e quero repetir, quero reforçar, como nós, ministros do Evangelho, ficamos felizes em saber que os filhos de Deus andam na verdade, que estão sendo fortalecidos no Senhor, que estão aprendendo as sagradas letras, conforme nos diz o próprio apóstolo Paulo sobre o discipulado que Timóteo recebeu de sua mãe e de sua avó. É importante, irmãos, você que está nesse tempo ainda, não podendo estar numa igreja fisicamente falando, como é o nosso caso aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, mas que você continue vivendo por modo digno do Evangelho, para que as notícias que cheguem para nós a seu respeito, da sua fé inabalável, da sua vida na presença de Deus, alegre também o coração dos nossos pastores, a começar do nosso querido pastor reverendo George Canelhas e os demais pastores desta igreja. Temos preocupações sim, mas temos também motivos de nos alegrarmos por saber que os nossos irmãos andam na verdade, e é isto que Paulo está sentindo agora, recebendo da parte de Deus essas notícias. E o que é que Paulo faz então, irmãos? Eu disse há pouco isso. Paulo ora, os comentaristas chegam a dizer, a Sociedade Bíblica do Brasil já coloca aqui como certo, que a partir do verso 11 até o final do capítulo 3, Paulo faz uma oração. Alguns dizem que Paulo está fazendo uma declaração que soa como uma oração. Eu vou tomar como premissa que é uma oração sim.
Então nós vimos nessa noite que receber boas notícias levou Paulo a ficar preocupado com a situação espiritual. Então ele encaminha Timóteo, ele recebe boas notícias. Então podemos falar da preocupação pastoral, da alegria pastoral e da oração pastoral. Olha só como Paulo orou ao Senhor, verso 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Ele está desejando estar com aqueles irmãos. E o Senhor vos faça crescer. Olha que oração linda. Olha a oração do apóstolo Paulo, do pastor que está preocupado com o seu rebanho. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo está orando ao Senhor para que aqueles irmãos crescessem, para que o amor daqueles irmãos aumentasse de uns para com os outros. Paulo também está orando para que o coração daqueles irmãos fosse confirmado em santidade, irmãos. Paulo sabe que é necessário viver uma vida santa e reta diante do Senhor, e Paulo então está cuidando disso. Ele chega a dizer aqui no final do verso 10, que ele quer reparar algumas deficiências da vossa fé. É interessante, porque você continua lendo esta carta, e você chega, por exemplo, no capítulo 4, olha só, adentrando um pouquinho no capítulo 4, ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E ele afirma, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo, em outras palavras, não parem, não fiquem estagnados, não achem que vocês já atingiram a estatura de varão perfeito, porque vocês ainda não atingiram. Irmãos, uma coisa é certa, e Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz isso: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está preocupado sim, com aquela igreja, uma preocupação pastoral, uma preocupação legítima, de alguém que tem uma responsabilidade diante do rebanho. Mas Paulo recebe uma notícia que alegra o seu coração, que se torna um bálsamo, um lenitivo para a sua vida, diante de tanta luta, diante de tanta oposição, diante de tanta perseguição. Você, quando lê o capítulo 11, sobretudo de 2 Coríntios, você vê ali uma descrição de tudo que Paulo passou por causa do Evangelho, mas ele sabe que todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho, como está lá em Filipenses 1, verso 12. Paulo não está murmurando, mas Paulo está realizando aqui, está abrindo o seu coração para aqueles irmãos. Vocês me alegraram, Timóteo me trouxe boas notícias, e essas notícias que eu acabo de receber abençoaram a minha vida. Eu rendo graças ao Senhor, ó amados irmãos tessalonicenses, pela vossa fé, pelo vosso amor, e eu desejo que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que o amor de Deus seja confirmado em vocês, e que vocês vivam uma vida santa, reta, diante de Deus, recebendo boas notícias. Mas eu quero terminar dizendo que o apóstolo Paulo experimentou isso no seu ministério, certamente, que essa boa notícia que chegou até Tessalônica, também tem chegado até nós. Sabe qual é essa boa notícia, irmãos? É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro das palavras dos anjos aos pastores. Lembram da palavra que sempre pregamos na época do Natal? Eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Evangelho, meus irmãos, a pregação das boas novas é pregarmos boas notícias. Nós estamos nessa noite mais uma vez aprendendo à luz desse texto, que a boa nova do Evangelho são boas notícias para esse mundo que está perecendo, para pessoas que perderam a esperança, ou na verdade nunca tiveram esperança, porque a esperança deste mundo, ela é enganosa e passageira. Dizem que ela é a última que morre, mas eu sempre digo que quando o desespero chega, esta é a primeira que vai embora. Mas a esperança no Senhor, esta permanece. Por isso,
Receber boas notícias é muito bom, mas receber a boa nova do Evangelho é melhor ainda. Foi essa boa notícia que transformou aqueles irmãos. Bastaram 3 semanas, 3 sábados discorrendo nas sinagogas, e o Evangelho do Senhor penetrou no coração daqueles irmãos de Tessalônica, e a fé dos tessalonicenses irradiou por toda a Macedônia e Acaia. Os crentes da Judéia também estavam sendo estimulados na fé, pelo testemunho dos tessalonicenses, porque as boas novas do Evangelho chegaram em Tessalônica. E louvado seja Deus, chegaram também no Brasil, chegaram até nós, chegaram até você, recebendo boas notícias. Você é grato a Deus por tudo que Ele tem te dado? Você é grato a Deus pelas pessoas que pregaram o Evangelho, que te deram essa boa e maravilhosa notícia da salvação em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo ficou muito feliz, como nos diz o verso 6, e eu leio mais uma vez. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como aliás também nós a vós outros. Recebendo boas notícias. Nós podemos te dar uma boa notícia nessa noite, de que descobriram o antídoto, de que a vacina já está sendo distribuída na população e que o Covid acabou, que você pode voltar. Essa é uma boa notícia que você aguarda, mas essa não é a melhor notícia que a igreja do Senhor Jesus na face da terra pode dar a este mundo. A boa notícia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a melhor notícia que certamente os jornais não vão produzir, os programas televisivos, a internet, nenhum meio de comunicação talvez vá dizer, a não ser este, e muitos que estão usando esse recurso para pregar o Evangelho e para espargir e anunciar essas boas novas de salvação. Recebendo boas notícias. Como o apóstolo Paulo ficou alegre, como isso foi um bálsamo no coração desse amado pastor, desse servo de Deus. Como isso alegra o nosso coração de saber que os servos de Deus estão perseverando na fé, que estão guardando a palavra do Senhor.